Jacó está sendo preparado para todas essas perdas. Quando, versículo 11, diz assim, do verso capítulo 35, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Escute, ser frutífero. Olha lá. Caminho da frutificação. Para que Jacó fosse frutífero, ele teria que sofrer esses tratos de Deus. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito. Ser Esse é frutífero. o ponto. Ser frutífero é isso. É morrer para as coisas do mundo. Porque à medida que você morre para as coisas do mundo, é como se você nascesse nas coisas de Deus. É como se trocasse os amores efêmeros do mundo pelo amor verdadeiro de Deus. O mundo pode durar o quê? Para cada um de nós, 100, 200 anos? Não dá nem isso. É porque depois de 70, 80 a gente já está meio para lá de Marrakech. Agora, a vida eterna é eterna. Dá para trocar 100 anos pela eternidade? E as pessoas trocam. Sabe por que elas trocam? Porque elas não acreditam em Deus. Porque uma hora que eu acredito em Deus, que o meu coração está ligado em Deus, e eu tenho essa revelação, eu mudo minha vida. Eu mudo estilo de vida. Eu morro para as coisas do mundo. É lógico. Agora, não morre porque estão apegadas ao mundo. Estão escravizadas no mundo. E a nossa função aqui na academia é estar falando isso para dar oportunidade para as pessoas que estão querendo tirar a raiz do mundo, ou que já tiraram, treinar a vida espiritual, porque a vida espiritual é ascensional, e aqui nós estamos querendo ajudar as pessoas para elas terem a oportunidade de serem guiadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi derramado para todo mundo há 2000 anos já, para quem acredita. Verso 13. E Deus se retirou dele, levando-se no lugar que ele falara. Então, verso 14, Jacó erigiu uma coluna. Número 3. Aí está a terceira coluna que Jacó erige na sua peregrinação com Deus. Veja o marco dessa coluna. Ele acabou de passar por Peniel. Ele sofreu essas perdas que nós já relatamos. Ele sofreu essa decepção no capítulo 34. Ele chegou a Betel e de alguma maneira tocou esse Deus de Betel. Edificou um altar e erigiu a terceira coluna. E essa terceira coluna tem um acréscimo. Quanto à primeira coluna, ele erige a coluna e deita azeite sobre ela. Mas não aqui. Leia com cuidado a sua Bíblia. Você vai ver que Jacó erige a coluna, derrama uma libação sobre ela e unge com óleo. Agora, entre a coluna e o óleo existe uma libação. Isso não havia em Betel a primeira vez, em Gênesis 28. Mas existe agora em Betel, na terceira coluna. Do que libação fala? Libação é uma oferta acessória. Quando um animal, uma oferta era oferecido, o ofertante tinha a possibilidade de oferecer também uma libação. Essa libação se compunha de uma parte, uma oferenda de vinho, que era derramado sobre a oferta. Paulo explica a libação da seguinte maneira, escrevendo aos Filipenses: já agora estou sendo oferecido por vós como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que maravilhoso. Paulo estava entendendo que aquele serviço que ele estava prestando aos filipenses era uma libação, era um serviço voluntário, era um serviço de amor, de alguém que era cativo por amor, se derramando sobre a oferta que eram os próprios filipenses para as narinas de Deus. O agrado de Deus, a oferta para Deus era a igreja dos filipenses e Paulo era o complemento. Paulo era a libação. Olha, quiçá que eu esteja fazendo isso com o grupo que administra os nossos negócios. Porque eu não sou executivo mais da nossa empresa e também não quero administrar os bens. Então eu estou passando isso para um grupo administrador. E quiçá seja essa relação de Paulo com essa igreja que ele citou aí. Tá? Que a gente está derramando amores para as pessoas terem a oportunidade do novo nascimento,
e então suas almas estariam salvas para Deus, e mais do que isso, que elas venham a cooperar com o reino de Deus, participando aqui da academia, onde nós treinamos a vida espiritual. O que é treino da vida espiritual? É como se nós estivéssemos treinando para ser soldados do exército de Cristo, para o reino que há por vir. É muito legal isso. Muito, muito, é genial. Agora, a pessoa que crê está conosco. Quem não crê, não está. A minha previsão é que 5% das pessoas só creiam nisso. E nós estamos aqui para, se Deus quiser, e porque a ação, na verdade, é dele, não é nossa, nós estamos só como cooperadores, nós estamos só como informantes, né? Nós estamos como discípulos falando do nosso querido Jesus Cristo, nosso líder, nosso rei. O serviço dele, a pessoa dele, os cuidados dele com os filipenses, era essa libação. Então a libação falava do próprio Paulo. Eu estou sendo oferecido como libação. Da mesma maneira, Jacó aqui. Então, figuradamente, Jacó está se derramando, ele está acrescentando algo mais sobre essa coluna. E temos então essa interpretação quando lemos Paulo. O que significa isso? Podemos dizer, claro, que na tipologia, Jacó agora está se entregando para os interesses de Deus. Jacó agora sobre a coluna, ele tem uma libação. E então, o azeite. Essa é a terceira coluna. Seguindo, verso 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar em Efrata, mais um detalhe, precioso aqui. Efratá, na língua original. Sabe o que significa? Frutífero. Efratá. Frutífero. Esse é o chamamento de Jacó. Jacó foi chamado para ser frutífero. Eu diria, não é que foi Jacó. A Bíblia, do jeito que está, é todos nós, filhos de Deus, temos que dar muitos frutos. E só daremos muitos frutos à medida que a gente tem uma solitude, que a gente desenvolva o relacionamento com o Espírito Santo. E também nós não sabemos orar. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós também não oramos certo. Eu acho que tem muita oração, eu acho, não tenho certeza, tem muita oração de religiosos ou de ímpios que na hora da coisa apertar socorrem para Deus, mas de uma forma totalmente leviana, querendo achar que Deus vai atender os desejos da pessoa, do ponto de vista que esses desejos não se alinham com a vontade de Deus. Como que eu posso pedir uma coisa? Eu tenho que fazer a vontade de Deus, não ele fazer a minha vontade. É absurdo. Mas hoje, como os filhos têm vontade, os pais fazem a vontade do filho, então que as pessoas acham que então agora o filho que tem vontade tem que fazer a vontade do filho. Não, isso não é verdade. Isso daí é o fim dos tempos mesmo. Isso é o inferno chegando para essa família que prega isso, fazer a vontade dos filhos. Eu fiz muita coisa errada com os meus filhos. Eu tenho consciência disso. Eu choro por isso. Mas estou aqui me redimindo e falando, olha, estou testificando que fiz coisa errada pela vontade dos filhos. E olha, meus filhos ficam bravos, porque eles entendem que eu não fiz a vontade deles, mas eu fiz. E os outros, e os meus próprios filhos, vão fazer as vontades todas dos seus filhos, quando na verdade nós temos que fazer a vontade de Deus, não é a nossa, nem a minha, nem do meu filho, na verdade é a vontade de Deus. Estamos perdidos, né? Versículos seguintes vão narrar então a perda de Raquel e o nascimento de Benjamim. Por causa do que nós falamos, Jacó estava avançando no seu conhecimento espiritual de Deus. Então, quando esse filho morre, quando Raquel dá à luz, aliás, ela, versículo 18, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, que significa filho da minha angústia, filho da minha aflição. Mas, versículo 19, assim morreu Jacó, verso 18, perdão. Mas seu pai, Jacó, lhe chamou Benjamim,
Enquanto o nome sugerido